Estamos aqui para entrevistar o escritor Gil Duarte e vamos começar de imediato com algumas perguntas. As primeiras perguntas vão ser muito curtas, pelo menos as duas primeiras. Porquê é que os capítulos deste livro não têm numeração? Essa é uma pergunta ótima, porque me trama completamente. Porque é exatamente a pergunta que eu não esperava de Se bem que eu... Achas que faz diferença? Deixa-me só então pôr-te a questão de outra maneira. Dividiste o livro em 3 partes. Sim. Quanto a mim, com bastante sentido, na sua divisão, inclusivamente deste ao trabalho de fazer uma pequenina citação para cada uma das partes. E eu achei interessante o facto de não ter sequer numerado. Mas é uma Não, isso é muito interessante. Técnica apenas. Eu podia dizer-te que, por exemplo, o Saramago não costuma numerar os capítulos e, portanto, apanhado assim de repente com as calças na mão, eu acho que pode ter que ver com a influência do Saramago, uma vez que acho que é uma coisa que funciona perfeitamente. Os capítulos, com uma numeração, quebram talvez excessivamente. E eu penso que neste livro há, por um lado, separações, aliás, há muitas separações, entre capítulos, entre tempos, entre locais e etc. Mas torna-se importante que essas separações não quebrem uma certa linha que continua a fluir por ali secretamente entre todos. Talvez também tivesse que ver com isso. Bom. A segunda pergunta também se prende um bocadinho com isso. Não sei se foi consciente ou inconsciente, mas eu senti que na segunda e na terceira parte a tua narrativa não seguia uma linha tão temporal, ou seja, há mais flashbacks. Foi intencional ou não? Há mais ou há menos? Há mais. É muito mais entrecortada a narrativa e o Pedro, que é o narrador, faz muito mais viagens ao passado. E não é só a questão de ele fazer viagens ao passado, faz viagens a um tempo intermédio, ou seja, ao passado mais remoto, a um tempo intermédio e volta ao presente. Não foi inteiramente intencional. Aliás, eu devo dizer-te que as tuas perguntas, tal como várias coisas que eu tenho ouvido dizer acerca do livro, me fazem perceber até que ponto eu não estava consciente de muitas coisas enquanto eu estava a escrever e que me obrigam a confrontar com uma série de interpretações completamente diferentes, algumas das quais nunca sequer me passaram pela cabeça. Isso é muito engraçado. Não é intencionalmente que numa segunda parte, numa terceira parte, ou mais para o fim, haja mais regressos ao passado. Embora penso que haja um sentido possível nisso, que é, à medida que a história vai avançando e à medida que a história se vai centrando de alguma maneira na relação entre o pai e o filho, e à medida ao mesmo tempo que o pai e o filho se sentem mais afastados ainda um do outro e de alguma maneira tentando reencontrar-se, esse reencontro passa por estas revisitações ao passado, que também ajudam a situar. E, portanto, inconscientemente, talvez seja isso que move, no fundo, essa... Ok, mas deixa-me dizer que no primeiro capítulo nós somos confrontados com uma simplicidade temporal que é começar do início. Deixa-me contar-vos tudo direitinho, que é como diz o Pedro. Vou-vos contar e vai a amizade dele com o Gil e tudo, e depois de repente começamos aos solafeiros. Lamento que não dá, quem pode não ter dado conta, mas os solafeiros começam por ali fora. Então agora... Então deixa-me só dizer uma coisa, eu tive consciência dos solavancos, claro, e os solavancos foram, esses sim, muito trabalhados, no sentido de que o leitor não se perdesse, não se desorientasse e às tantas não perdesse de vista em qual dos tempos está. Acredito, isso acredito, mas de facto eles vão crescendo. Se fores reler o teu próprio livro, terás de certeza essa consciência. Há uma coisa que eu te queria perguntar. Uma morte inicia este livro. Tu escreveste um policial? Eu escrevi um quase policial. Escrevi alguns policiais. Estás a falar deste livro? Não. Não. É que eu vou-te dizer, isto é um elogio. Este livro, em termos de trama narrativa, lê-se com o interesse de um policial.
Isto é uma opinião, sim, uma subjetividade que terão naturalmente as opiniões. Não tendo um enredo especialmente cheio de eventos, que não é esse o objetivo do livro, porque ele é sobre sentimentos, porém tem uma trama e dá vontade de saber o que vem a seguir, tal e qual como um policial. Isso eu senti desde o primeiro momento. E nesse sentido ele está construído, quanto a mim, exatamente como um policial é construído. Isso foi muito interessante de sentir. E é engraçado que tem alguns ingredientes do policial, se tu reparares. Sim. Concordas? Sim, perfeitamente. Não foi de certeza a tua intenção, nem tem que ser. Não. Creio que tenha que ser. No entanto, tem esta grande vantagem, sendo um romance clássico em alguns sentidos, do ponto de vista de cativar o leitor, também um romance policial. Mas quanto a mim, isso é muito interessante. É uma interpretação lindíssima, fica um evidente todo babado. Tomo isso como elogio. Não, é mesmo. E sim, é verdade que, embora eu não tenha pensado em construir este romance como um policial, eu sou muito leitor de policiais. Sou leitor de policiais, eu gosto muito de policiais. Em alguns momentos, em alguns aspectos, eu tenho plena consciência de que este início é um início de policial. Sem dúvida, isso sim. Eu não sabia que tinhas essa consciência. Tinha sobretudo a consciência de que era importante que o primeiro capítulo agarrasse as pessoas. Percebes? E agarrasse através de algo muito forte e com grande impacto. Portanto, isso está pensado. Podia não ter sido uma morte, podia ter sido outra coisa qualquer, mas isso sim. Depois a ideia de fazer, estou a revelar todas as minhas estratégias, claro, mas era aí que eu queria chegar. Todos os meus era puxar por aí. O facto dos capítulos serem curtos é deliberado, e o facto de alguma maneira, cada capítulo terminar num ponto em que exige que o leitor passe imediatamente para o capítulo seguinte. Depois há também um aspecto de policial que é, no fundo, andar-se à procura de alguma coisa para que se tenha um indício, aliás, até muito cedo. Razão pela qual também, quando se fala acerca deste livro, seja preciso algum cuidado. Sente-se isso, sente-se que não se pode ser excessivamente revelador, porque senão se estraga um bocado esse efeito que existe, sem dúvida absolutamente nenhuma. Fico muito satisfeito. Foi isso que eu senti, que há indícios, que há coisas que se procuram, que há uma busca, e depois há aquela viagem, aquela peregrinação, no fundo, mas que se procura alguma coisa. Pronto, foi isso que eu senti, e é isso que leva o leitor a querer saber mais. Olha, eu agora ia passar para perguntas um bocadinho mais longas, não te querendo, obviamente, tomar o lugar de entrevistado, como alguns entrevistadores fazem. Mas para nos explicar, tem que ser um bocadinho mais longa. Claro. Diz a genética que quando se concebe uma criança, ela vai buscar o melhor dos pais, vai buscar o melhor da mãe e o melhor do pai. Dizes tu aqui na citação inglesa que escolheste o contrário. Que os pais dão aos filhos os seus piores defeitos e que ainda lhes acrescentam outros. Isto é muito engraçado, porque é exatamente o que o teu livro diz, e também é muito verdade. Quer isto dizer que eu interpretei o seguinte: o teu livro mostra que, apesar da genética tentar dar o melhor dos pais aos filhos, a vida depois, digamos que o ambiente, se quisermos, dá de facto muito de mal também, e este filho bem o sentiu, este Virgílio bem o sentiu. O que é que quiseste com esta citação, que puseste aqui em inglês? Eu, com esta citação, que é de um poeta que eu gosto muito, que é o Philip Larkin, quis sobretudo dar a ideia de que muitas vezes a imagem que se tem da relação entre os pais e os filhos como sendo uma relação de amor, uma relação em que os pais são capazes de tudo pelos filhos e de pôr os filhos sempre em primeiro lugar, na prática encontra muitas barreiras, e há relações de tensão muitas vezes, e às vezes relações de ciúme, e relações de qualquer coisa que são sempre amor-ódio,
quase como se em certos momentos da vida os pais quisessem tramar os filhos ou quisessem fazer mal aos filhos. Obviamente eu não penso que seja isso que acontece, mas muitas vezes nós notamos essas dificuldades, essas relações. E portanto não tem tanto que ver com a genética, tem mais que ver com os próprios momentos, as próprias situações e a maneira como fazem com que os pais, mais do que aqueles que ajudam os filhos a crescer e ajudam os filhos a amadurecer e ajudam os filhos a desenvolver, são os que os travam, são os que os lixam, são os que os tramam, são os que lhes trazem pesos, são os que não os compreendem, são os que lhes fazem mal. Se tu deixasse ir um bocadinho mais longe, será que a Dulce foi um desses presentes envenenados? Eu penso que sim, Penso que a Dulce é de facto alguém que vem desajustar ainda mais possível, de uma forma muito intensa, a relação entre o pai e o filho. Mas também não sei muito bem, sinceramente, qual é a importância que tem a Dulce nesta trama, porque, como te dizia há pouco, tenho ouvido muitas interpretações e tenho conversado com muitas pessoas acerca do que pensam do meu livro. E há muitas pessoas que me dizem que a relação entre o pai e o filho e o motor, no fundo, do romance seria exatamente o mesmo e as raivas seriam as mesmas e as tensões e as resoluções ou não resoluções, quer aparecesse a Dulce, quer não aparecesse a Dulce. Portanto, verdadeiramente a Dulce não é ali senão um elemento que serve ao autor para tornar mais rápido, mas verdadeiramente Quanto a mim, Virgílio herdou a Dulce. Sim, como herdou, sim, justamente nesta linha que tu tens aqui, para mim isso é claríssimo. Virgílio herdou a Dulce e herdou a herança que herdou daqueles dois pais. E portanto faz todo o sentido que ele tenha herdado aquela Dulce. E portanto depois torna mais clara a relação de tensão e tudo aquilo. E também torna mais clara aquela viagem sacrificial, ou o que tu lhe queres chamar, daquele pai que até ao fim, pronto, é um bocadinho... Não lhe vamos chamar ridículo, porque aquilo é muito sentido e está dentro do seu papel de pai, mas realmente aquela viagem de se sacrificar a seu modo, não é? Sim. Ao modo daquela geração. Sim. Pelo filho e de procurar aquilo. Portanto, está, deste ponto de Há vista... vários sacrifícios. Há vários sacrifícios aqui. O pai sacrifica-se de alguma maneira para tentar recuperar e para tentar reencontrar o filho. O filho sacrifica-se de alguma maneira para tentar recuperar o filho, como dizia uma amiga nossa, como a Maria, quase conseguindo, nem que seja de si para si, já depois da morte do pai, mas para tentar voltar a estar em paz com a memória do pai, com a imagem do pai, Exatamente. à volta das cinzas, e depois há um momento em que de repente isso é tudo completamente estragado. Exatamente. E acaba por não conseguir. E portanto há sacrifícios, mas são sacrifícios até certo ponto, como dizes com toda a razão, neuróticos, desajustados, que não vão levar a lado nenhum, digamos assim. risíveis, embora eu possa rir de algumas destas personagens sempre com uma grande seriedade. Nada é risível, como dizia o Fernando Pessoa, não é? Sim, todas as cartas de amor são ridículas, mas não seriam cartas de amor se não fossem ridículas.